Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje falando sobre o trabalho seguro. Bem, o ato público vai ser realizado no Castelão, que envolve operários da construção civil, né? E essa, na verdade, é uma atividade que gera um maior número de acidentes de trabalho, não é isso, doutor Rabonato? Sim, esse ato público, ele faz parte de uma campanha nacional para combater um fato. Hoje no Brasil, morre um trabalhador por hora de trabalho. 9, 10 trabalhadores por dia perdem a vida. E para cada trabalhador que morre, 5 ou 6 não voltam mais ao trabalho, temporariamente ou definitivamente. Isso é um fato social, é um fato econômico, é um fato humano que nós estamos tentando enfrentar com essas atividades de prevenção de acidente de trabalho. Porque o acidente de trabalho, ele não é um fato natural, não é uma coisa normal, não é uma estatística, ele não tem que ocorrer, ele tem que ser previsto, ele pode ser previsto. A legislação é ampla para prever o acidente de trabalho. Nós temos uma legislação no Brasil muito protetora dos trabalhadores, que ela infelizmente não é observada. Ela não é observada pelo próprio trabalhador, ela não é observada pelos empregadores, ela não é fiscalizada pelos órgãos que deveriam fiscalizar, no caso, a Superintendência do Trabalho, que tem um quadro reduzidíssimo de auditores e fiscais para fiscalizar, e também pelos próprios sindicatos, que deveriam organizar os trabalhadores e capacitá-los para as questões de segurança do trabalho. Então, acidente de trabalho não é um fato natural, não é uma coisa normal, que nem o dia amanhecer, que nem o anoitecer, que nem a maré que sobe, que desce. O acidente de trabalho deve e pode ser evitado. E essa campanha, onde esse ato está envolvido, é um dos atos, que é uma das atividades que estão sendo feitas a nível nacional para tentar sensibilizar o trabalhador e empregadores de que a segurança do trabalho deve ser uma meta constante. O ideal, a meta é acidente zero. Alguns países conseguem acidente zero, fatalidades ocorrem, mas como estão ocorrendo no Brasil, de um trabalhador morrer por hora, não são fatalidades, são crimes contra o trabalho que estão sendo perpetuados por empregadores e por trabalhadores desavisados. Por que o senhor acha que isso permanece, né? Porque os senhores acham que existe realmente esse grande número? É uma falha geral de organização dos empregadores, é uma falta de fiscalização, é esse conjunto de fatores? Por que realmente tantos acidentes de trabalho aqui no Brasil? O Rabonato falou aí de um assunto que é muito claro como causa do acidente do trabalho. É a falta de cuidado mesmo. São coisas mínimas, né? E não são só os empregadores os culpados por não fornecerem, por exemplo, EPIs. O próprio trabalhador muitas vezes se incomoda com o uso do EPI e não usa. Às vezes uma bota de borracha, às vezes uma luva, pode evitar que ele perca um dedo, que ele leve um choque fatal. E muitas vezes eles não usam. Eu acho que o crescimento econômico do país, né, gerou também muita necessidade de mão de obra, e essa mão de obra não está sendo devidamente preparada para enfrentar todos essas peculiaridades de cada função, né? Na Justiça do Trabalho, e aí você poderia perguntar, o que é que a Justiça do Trabalho tem a ver com isso? Porque ela só faz julgar os casos. A nossa preocupação começou do TST exatamente com a quantidade de processos que nós recebemos. São acidentes, às vezes, pela falta de um cinto que a pessoa não colocou, né? Então a nossa preocupação com a quantidade, né, e a necessidade de evitar
isso, né, porque causa sofrimento para o trabalhador, que fica muitas vezes lesionado para sempre, como disse o Rebonato, para a família, que muitas famílias perdem o seu sustento, o seu chefe de família, são 9 por dia, se você colocar só os dias úteis, 9 trabalhadores que saem de casa e não voltam para suas famílias, né? São para os empresários com indenizações que muitas vezes atingem cifras muito altas, né? E para o próprio Estado, né? Com tratamentos, com reabilitação, com indenizações, benefícios previdenciários. Então existe um custo muito alto que a sociedade tem que alertar para isso, ver, né? Tentar, e esse também é um dos objetivos do programa, educar, descobrir as causas e tentar que esse número reduza, se possível, a nada, né? Se possível, a nada. Então, assim, falta realmente também um trabalho até de educação do próprio trabalhador, não é isso? Se a gente pegar um fato que toda criança, tirando uma pequena margem, 0,1%, 0, alguma coisa por cento, toda criança que hoje está na escola, um dia vai ser trabalhadora. Ou vai ser trabalhadora ou vai ser chefe. Alguns vão ter um desvio qualquer e não vão participar do processo produtivo. Mas todo o jovem, toda criança que é alfabetizada, que passa pelo primeiro grau, que passa pelo segundo grau, que frequenta uma universidade, ele vai ser um trabalhador mais qualificado, menos qualificado. E nós estamos constatando hoje que na escola de primeiro grau e na escola de segundo grau não tem nada sobre direitos mínimos de cidadania, que são os direitos mínimos que o trabalhador vai ter, os direitos básicos que ele tem, e dentre esses direitos básicos, o direito à segurança. Certo? Então, a pirâmide, desde baixo, ela está comprometida. Então, outro trabalho que a comissão está fazendo é tentar interferir na educação, na formação do estudante, para que ele já, quando na escola, já tenha noções de cidadania, direitos básicos que o trabalhador deve ter, que de um jeito e outro é transmitido, e também nesses direitos ele tem que saber que a segurança é um direito fundamental à vida dele, à família dele. E também nas faculdades. Hoje, com exceção de algumas faculdades, como a Faculdade de Direito, que toca muito fraco nesse tema de segurança de trabalho, alguma coisa na Faculdade de Medicina e Engenharia, mas hoje o nosso jovem universitário, que são as cabeças pensantes, que são os líderes, que serão os líderes das empresas, os líderes dos trabalhadores, eles sequer têm noção de que a segurança no trabalho é um direito universal, é uma ciência, existem normas para isso, existem princípios para serem feitos, e também na nossa comissão está o nosso contato com as faculdades, com as universidades, para incluir nos cursos de formação desses jovens noções básicas de segurança do trabalho. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho.